Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. E hoje nós estamos discutindo a questão da frequência à Santa Ceia. Por que a Santa Ceia atrai mais pessoas, se é que isso é verdade? A nossa equipe de reportagem foi à porta da Igreja da Graça, sede aqui de São Paulo, fazer perguntas aos transeuntes a respeito exatamente disso. Vejam só. Na sua opinião, por que os cultos de Santa Ceia são os mais frequentados? Na verdade, eu acho que é porque as pessoas procuram mais uma santificação, né? Tá mais em comunhão com Deus, né? Eu acho que é um momento que pesa mais para as pessoas, né? Para dar importância ao sacrifício que foi dado por Jesus na cruz do Calvário. É o culto mais abençoado, na minha opinião. Os elementos, né, é diferente, é um culto diferente, é que mexe com a sua parte mesmo, né, interior, reflexão. Dão mais importância na ceia, pensando que é só na ceia que ela vai ser abençoada. Nós temos aquela direção bíblica que nós temos que seguir. Pelo menos na Santa Ceia nós temos que estar lá, mas a obrigação do Evangelho que está presente em todos os cultos da igreja que ele frequenta. Aí, muito bom. O que o senhor achou aí das entrevistas, reverendo Zé Roberto? Eu achei que eles estão com toda a razão. Eu já disse no início e repito, que o culto da Santa Ceia é um culto diferente. Eu penso que é o momento do encontro entre passado, presente e futuro. A ceia nos liga ao passado, não apenas a memória do Cristo morto e ressurreto, mas a todos aqueles que creram no Senhor Jesus e nos legaram essa tradição bíblica de celebrarmos no presente essa mesma comunhão. E nos liga com as gerações futuras que certamente nós não conheceremos, mas certamente Deus trará para debaixo dos seus braços, ternos, amáveis, em Cristo Jesus, na esperança de que este mesmo Cristo retorne. Eu acho que isso é um aspecto da ceia que nós precisamos retomar, a esperança bendita do retorno do nosso Senhor. Porque nós anunciamos a morte no passado, a ressurreição que nós vivemos junto com Cristo no futuro também. Então, um túnel em física quântica, se chama em astronomia, túnel de minhoca, ou túnel do verbo, que você pode passar de um universo para outro, de uma dimensão para outra. Eu penso que essa mística, e não, eu acho que é uma mística coletiva, ao contrário do que Calvino dizia, que é uma mística interior, que o Espírito Santo testemunha no interior do crente. Eu penso que sim, mas também é uma mística coletiva, o Espírito Santo balança os corações. E é emocionante participar da ceia, porque a gente está no reino de Deus, antecipando aquilo que nós mais desejamos, que é a fraternidade, o amor, a comunhão, o perdão, a reconciliação e, finalmente, sermos acolhidos na mesa do Pai, tendo Cristo como nosso Senhor e irmão mais velho. Olha que bonito. Você já tinha pensado que a ceia é tudo isso? Olha lá. Bacana, né? Agora vamos falar de um assunto um pouquinho mais delicado, que é quando a gente, como igreja, barra o acesso à ceia para membros que agiram mal, a tal da disciplina. Tem isso na sua igreja? Tem. Como é que funciona? Tem. Da seguinte forma, a ausência dos membros, de alguns membros à ceia, aí vem a ordem pastoral, vamos lá, fazemos a visita e aí deparamos com a situação. Por que se ausentou-se da ceia? Então, é perceptível, tanto do pastor como de outros membros ou obreiros da igreja, aquela pessoa que vem frequentemente na ceia e de repente ela desaparece. Aí a gente vai buscar. Quando chega lá, buscar a razão.
quando vai fazer a visita e depara-se com a razão justificativa porque se ausentou. E aí foi um deslize, foi um erro, foi um pecado e não quer aparecer, não quer tomar indignamente a ceia, orientado para, é melhor não tomar do que tomar indignamente. Certo. Então, aí depara com a situação. Então, visto uma situação, um pecado e precisa ser lavrado em ata, uma disciplina, ou não sei, tal coisa dessa natureza, então ele vai passar por um período e que ele vai agora não deixar de ir aos cultos, mas ele terá aquela disciplina por aquele ato. Que é não participar da ceia. Não participar da ceia, tá? E outros... E vocês fixam um tempo? Isso, cada caso, não existe uma regra, uma cartilha para tal. Mas é a igreja que fixa. Isso. Então, tem deles que vão, não estão corretamente, a vida espiritual pode ir à ceia, já aconteceu muito isso, vai à ceia e não pega o pão nem pega o vinho, mas participa. Não sei, pelo ritual, pelo costume, ou, enfim, vai cultuar a Deus, se arrepende e tal, mas não pega. Certo. Mas existem casos em que, porque o que o senhor descreveu é a própria pessoa se afastou. Um dos casos. Agora, existem casos em que a igreja tem que chamar a pessoa e falar, olha, você está agindo mal, você vai ser disciplinado. Sim. É mais difícil de fazer, né? Mais difícil de fazer, porque você não parte do pressuposto de suposições, nem de boatos. Não, você tem que ter fatos. E o fato é você confessar. Dá um exemplo para nós, ou alguns exemplos, pastor, do que... quais são as transgressões que podem afastar a pessoa da mesa do Senhor se ela não se afastou da igreja? Ela não está desviada, ela está frequentando a igreja, mas não pode participar da mesa. Cortar o cabelo, por exemplo? Isso já foi. Nos anos 60, no mundo cristão, principalmente o pentecostal, alguns foram disciplinados por uso de rádios, e depois, anos 80, uso de televisão, e hoje não tem mais por essas ferramentas. Não, mas o adultério, fornicação, prostituição, você gerar um escândalo do evangelho, da igreja, assassinato, então pode, esses temas são relevantes na sociedade e que você ridiculariza a igreja, você expõe a igreja até as ordens públicas, então vai... Isso é divulgado, pastor? Isso às vezes já vem de lá para cá, não vai daqui para lá, do púlpito para a nave, já vem de lá para cá. Então a gente não pode também passar a mão. Tem que, o que é certo é certo. Entendi. Então tem esses casos. E outra questão regimental. Então existe o regimento interno da igreja. Certo. Então tem os pontos, e então que fringir uma daqueles pontos, você está cometendo uma infração, e aí infração leve, moderada ou grave, e aí de acordo com a infração terá a sua não vamos dizer um castigo, mas vamos dizer uma disciplina. É uma disciplina. Agora, vou abusar do meu colega reverendo Cristofano, porque ele é professor de teologia, né? Então a gente tem que apertar. Uma questão que sempre me incomodou, reverendo, eu tenho mais de 30 anos de ministério ordenado, na mesma denominação do senhor, e desde que eu assisti uma aula no seminário, ficou aquilo lá comigo. Que é assim, nós também temos a disciplina, certo? Sim. A pessoa cometeu uma falha, ela é disciplinada ou com advertência ou com suspensão, inclusive da mesa do Senhor, e se ela não se corrigir ou for muito grave e tal, é exclusão. Tá bom. O que esse professor mencionava, assim, a título de reflexão, era o seguinte: puxa vida, nós cremos que a mesa do Senhor é um dos principais meios de graça. Se alguém está em pecado, é quando ele mais precisa da graça. A Bíblia não fala que a graça abunda ou superabunda onde abunda o pecado? Né? Sim. Então, como é que você barra um meio de graça para quem está mais necessitado? A gente devia fazer o contrário, né? Segundo esse irmão. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e sempre pensei nisso, né? O que o senhor pensa a respeito? É certo afastar da mesa do Senhor quem cometeu uma transgressão?
Bem, da mesma forma que o pastor cita o regimento, nós temos uma Constituição que diz que essa disciplina sobre uma infração qualquer, ela tem graus. Isso é baseado em Mateus 18. Se alguém pecar contra ti, vai você e ele, conversa, bate um papo. Se não se arrepender, chama as 2 pessoas, tenta convencê-lo. Se continuar ainda insistindo, etc., até a que a gente chama de excomunhão, né? Até que a pessoa seja excomungada, para usar um termo eclesiástico. Mas, de fato, neste processo, há que se ter misericórdia. Então, o tempo que a pessoa fica afastada de um meio de graça, como é o sacramento do batismo, ninguém pode nos afastar. E da ceia também deveria ser um meio não suspensivo. Isto é, que a pessoa pudesse refletir durante um determinado tempo e desse provas do verdadeiro arrependimento. Porque há casos em que a pessoa não se arrepende. Formalmente ela se declara arrependida, mas continua insistindo no mesmo erro, cometendo as mesmas coisas. Então, a maneira que a igreja tem de se prevenir contra a reincidência, ou isso chama-se contumácia, não reincidência, né? A pessoa continuar praticando aquele delito, vamos chamar assim, é que leva a esse afastamento desse meio de graça. Mas dos outros meios de graça, a oração, a leitura da palavra, não é. Eu creio que se deve ao fato de ser um meio de graça partilhado pública e coletivamente. Quanto você pode ler a palavra de Deus no seu quarto, fazer a sua oração, talvez precisaria também, não gosto de ser dogmático, não gosto de afirmar, mas eu penso que por ser público, por ser uma comunhão de pessoas que... não uma comunhão, mas por ser uma celebração, pessoas que querem manter uma comunhão, de receber isso publicamente, deve ser talvez esse o motivo pelo qual a ceia é retirada, vamos dizer. Mas eu acredito em uma outra perspectiva também. A participação na mesa em não consumir os alimentos, isso é, você não participar efetivamente, você está no culto, está participando. Você está vendo ali o cálice disposto, a mesa disposta, e você não pode participar. Você está participando ao inverso. Isso é, isso deveria levar você também a pensar, a refletir no que você fez ou está fazendo, né? Todos que fomos passíveis de disciplina, já passamos por isso, nós sabemos quanto é doloroso ficar afastado disso. Mas eu creio que não deva ser por muito tempo. Deve ser um tempo determinado em que as pessoas dão prova de que já liquidou aquele assunto e bola para frente, né?